Olá, bem-vindos de volta, Volpe aqui, e hoje a gente vai discutir sobre o conceito de mol. Uma boa aula. Muito bem, eu começo essa discussão apresentando uma imagem telescópica para vocês do Hubble e que ela é uma foto da nossa galáxia, ok? Então, aproximadamente na nossa galáxia a gente tem 100 milhões de estrelas. Certo? Isso é uma estimativa, né? Tem o cálculo previsto pela astronomia e também presume-se que existam no universo cerca de 10 a 22 estrelas. Então aí você tem 22 casas, né? Depois desse algarismo, que é um número muito maior do que o anterior, de 100 milhões. Isso é bem representativo, então a gente sabe que essa é uma quantidade muito grande. Mas e se eu dissesse para vocês que eu tenho mais moléculas de água nesse copo do que estrelas no universo? Será que é possível? Dá para imaginar a magnitude desse número. Então, com essa abordagem, a gente vai definir o conceito de mol, que vai estar relacionado com uma constante que é um número extremamente elevado para descrever um universo de objetos ou partículas extremamente pequenos. Em química, seria muito difícil a gente trabalhar com o número de átomos ou moléculas envolvidos numa reação química, né? A gente simplifica essa noção através do uso de fórmulas para uma equação. No entanto, o conceito de mol ele vai permitir que a gente torne isso muito mais palpável do ponto de vista de executar uma reação no laboratório. Então ele vai permitir que a gente conecte e consiga transitar entre os níveis macroscópico, ou seja, na escala do laboratório, onde eu consigo pesar uma massa de um reagente numa balança, e entender isso no nível molecular, certo? Quem vai permitir esse trânsito aqui por essa ponte vai ser justamente a constante de Avogadro, que é associado ao conceito de mol. Eu coloquei aqui mol antes, porque antigamente, como está definido aqui por Ostwald, a quantidade em mol ela estava relacionada com uma quantidade de átomos numa certa massa do carbono 12, certo? Isso mudou. Então aqui em cima você está vendo uma continha baseada nessa quantidade e você tem a constante aparecendo ali com muitos algarismos significativos, certo? No entanto, recentemente a IUPAC definiu a quantidade em mol simplesmente como uma constante, não mais em termos da quantidade de átomos numa certa massa do carbono 12. Então, a partir de agora, assim como a gente sabe que uma dúzia são 12 unidades do que você esteja falando, um par são 2 unidades do que você esteja tratando, um mol se trata de 6, 0,2, 10 a 23 unidades do que quer que seja. Então, podem ser átomos, podem ser moléculas, podem ser íons. Aqui é mostrada nessa imagem a quantidade de 1 mol para 4 diferentes substâncias. Então, nós temos água, o cloreto de sódio, o sulfato de cobre e o cromato de sódio. Cada substância dessa tem uma característica em termos físicas, né? Então tem uma característica física particular, por exemplo, com relação à cor, com relação à estabilidade ou ponto de fusão, com relação a interações de origem iônica ou covalente. O que importa é a gente perceber que para essas 4 diferentes quantidades aparentemente de matéria, em mol nós temos a mesma quantidade. Ou seja, quer dizer que 1 mol de diferentes substâncias vão ter quantidades em massa diferente? Exatamente, porque os átomos que compõem essa substância não são os mesmos, não contêm a mesma massa atômica. Portanto, é plenamente plausível essa observação, que 1 mol de qualquer substância ou de diferentes substâncias vai corresponder a diferentes quantidades em massa ou mesmo em volume. E aqui a gente destaca
um fator de conversão extremamente importante, que é a massa molar, que vai permitir a gente então fazer conversões massa-mol, justamente através da massa molar, que é definida pela quantidade da massa em gramas por mol, representada como a primeira representação aqui da esquerda ou da direita. Então eu tenho gramas por mol como unidade padrão da massa molar. E a massa molar, ela é a mesma que a massa molecular? Eu imagino que não seja a mesma massa, pelo menos em unidade, porque a massa de 1 mol a gente já sabe que é uma quantidade palpável, porque 1 mol eu sei que tem uma quantidade muito grande de partículas. Agora, a massa molecular, por exemplo, é a massa de uma molécula, então eu sei que a massa de uma molécula somente é muito pequena. Então, como é que essas quantidades vão se definir para a gente trabalhar? Na verdade, o conceito de mol ele vem atrelar para a gente justamente a massa atômica dada em unidades de massa atômica, que é o que a gente lê na tabela periódica, e a gente faz uma conversão automática quando a gente fala de 1 mol daquele átomo. Por exemplo, a unidade de massa atômica do hidrogênio é 1 U. Quando eu tenho 1 mol de átomos de hidrogênio, eu tenho 1 grama. Você vê que é numericamente igual. Para o oxigênio, apenas um átomo eu tenho a massa atômica de 16 U. Então, quando eu tenho 1 mol de átomos de oxigênio, eu tenho 16 gramas. Ou seja, a massa molar do oxigênio é 16 gramas por mol. Aqui nós temos a massa atômica do nitrogênio, 14 U, e a massa molar, então, para 1 mol de átomos de nitrogênio, 14 gramas. Para a molécula de água, aqui, ó, uma única molécula de água, eu tenho a massa igual a 18U. Da onde vem esse número? São 2 hidrogênios, então cada hidrogênio vale 1, e um oxigênio que vale 16, então eu tenho um somatório 18U para uma molécula. Se eu tenho 1 mol de moléculas de água, então essa massa é de 18 gramas, então a massa molar da água é 18 gramas por mol. E se eu tenho 18 gramas de água, eu sei que isso corresponde a 1 mol de água, quantas moléculas eu tenho nessa massa de água de 18 gramas? Eu tenho exatamente a quantidade correspondente a 1 mol, nesse caso de moléculas, porque a gente está falando da água. A água ela é uma substância molecular. Então eu tenho 602, 10 a 23 moléculas. Nesse slide a gente tem várias imagens que mostram desde substâncias puras, então a gente tem aqui consideração em átomos, né? Eu tenho 1 mol de átomos, por exemplo, de carbono grafite nessa quantidade. Eu tenho enxofre aqui, eu tenho cobre, eu tenho mercúrio, né? Ou ferro, por exemplo. Então eu tenho substâncias puras. Estou falando de átomos. Quando eu tenho substâncias que são moleculares, obviamente a quantidade em mol ela vai se referir às moléculas. Então eu tenho 1 mol de moléculas que corresponde a 602 10 a 23 moléculas para água, para etanol, para glicose, sacarose, por exemplo. Aqui embaixo a gente tem substâncias iônicas, então eu tenho sais, né? Então, para sais eu estou vendo que eu posso ter 1 mol de íons, porque essas substâncias iônicas são compostas por íons. E aí o valor da constante de Avogadro fica associado a esses íons, por exemplo. E aqui eu estou deixando 2 massas molares para vocês estimarem, certo? Na verdade, uma está aqui, ó, né? Só ficou associada à figura. E então você determina para esse sal alaranjado aqui, que é o dicromato de potássio, a sua massa molar. Bem, agora eu já sei que essas massas elas se encontram na tabela periódica, né? Então, como o número de massa ele é a soma de nêutrons e prótons, você não vai confundir esse número com o número atômico. Então, o número atômico é somente o número de prótons do elemento. Então, o número de massa é aquele número que é sempre maior sendo representado para cada elemento. Do carbono você está vendo aqui 12, nitrogênio 14, oxigênio 16 e assim por diante. Sabemos que essa massa lida na tabela periódica ela está em unidades de massa atômica, mas eu sei que ela é numericamente igual à massa molar
desde que eu assuma esse valor em gramas. Então, por exemplo, se eu escolher um elemento aqui, o próprio fósforo, eu vou aproximar esse número para 31, então eu vou dizer que a massa molar do fósforo é de 31 gramas por mol. Eu já sei que essa massa molar é numericamente igual à massa dada em unidades de massa atômica, que eu leio na tabela periódica. A gente vai praticar a aplicação do fator de conversão envolvendo a massa molar nesses primeiros exemplos numéricos. Então eu tenho aqui o metal zinco nas duas situações. Na primeira eu tenho uma quantidade em mol de zinco e eu preciso saber a massa em gramas. Na segunda eu tenho uma quantidade em massa e eu quero saber quanto isso vale em mol de zinco. Bem, você vai ter em mente que a massa molar é um fator de conversão. Afinal de contas, ela é dada pela unidade massa em gramas por mol. Se eu tenho um fator de conversão que traz essas duas unidades, é ele que vai me permitir transitar entre massa em gramas e mol, por exemplo. Então você vai ver que aqui eu tenho só uma passagem de cálculo. Nesse primeiro exemplo, a gente tem que 1 mol de zinco tem aproximadamente 65,4 gramas de zinco. Da onde eu tirei esse valor? Lá da tabela periódica. Essa seria a massa de 1 mol, a massa molar do zinco. Logo, eu tenho 0,356 mol. Então, eu estou colocando a unidade em mol aqui embaixo, ó, com relação a esse fator de conversão, que é a massa molar do zinco. Você está vendo que eu vou me permitir cancelar a quantidade em mol e vou ficar com a massa em gramas como resultado de saída. Então eu tenho aqui 0,356 mol de zinco. Eu sei que 1 mol de zinco está para 65,4 gramas. A unidade em mol desaparece e aí você tem o resultado dado em gramas na massa de zinco. Ok? Muito bem. No segundo exemplo, eu tenho uma situação muito parecida, só que agora eu estou procurando calcular o valor em mol, né? Então eu tenho 1 mol de zinco, tem a mesma massa molar naturalmente, só que agora eu tenho 450 gramas de zinco para relacionar em mol. Como que isso foi relacionado? Com o fator de conversão massa molar do zinco, ou seja, o mesmo fator de conversão que eu apliquei aqui em cima. Você repara que aqui ela está representada pelo inverso, então eu tenho mol por grama ao invés de grama por mol. Justamente só para ter um casamento aqui com as unidades em gramas sendo canceladas e o valor de saída eu tenho em mol. Para quem gosta de usar a regra de 3 somente, aqui eu estou aplicando qual expressão? Eu tenho a massa molar, eu vou escrever que é um M maiúsculo, é dada pela massa em gramas, pela quantidade em mol, que eu estou chamando de N, certo? Então você vai ver que no primeiro caso eu precisava resolver para calcular a massa em gramas. Então se eu isolar aqui, ó, massa em gramas, você percebe que eu vou fazer uma multiplicação entre a quantidade em mol e a massa molar da substância. É exatamente o que aconteceu no primeiro cálculo. E se eu, agora no segundo cálculo, preciso resolver para mol, eu vou isolar N da definição. Então eu vou resolver para N. Nesse caso, N troca de posição aqui com M maiúsculo. Então fica massa em gramas sobre a massa molar. Massa em gramas sobre a massa molar, você divide pela massa molar. Dividir é a mesma coisa que multiplicar pelo inverso. E é por isso que você viu esse fator de conversão se inverter nessa conta. Obrigado pela presença, pela audiência e até a próxima.